Boa noite a todos. Convido a todos para que nos desliguemos das nossas ocupações do dia de hoje, para que possamos elevar os nossos pensamentos até Jesus, pedindo ao Mestre que adentre em nossos lares, que percorra todos os ambientes, espargindo suas luzes de paz, de harmonia, de amor, que essas luzes percorram, então, cada ambiente do nosso lar e que essas luzes também envolvam cada um daqueles que conosco habitam neste lar, para que todos possamos permanecer em paz, em serenidade, em harmonia, para que nesta noite possamos então ouvir aquilo que a Mônica preparou das lições que Jesus deixou, para que nós possamos fortalecer ainda mais a nós mesmos para enfrentar as nossas jornadas no dia a dia. Então vamos envolvendo a Mônica em bastante paz e serenidade, para que ela possa então trazer para nós aquilo que ela preparou. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, que possamos ir ao encontro de Jesus e nos fortalecer nesses ensinamentos tão importantes para todos nós. E à medida que nós conhecemos o Evangelho de Jesus, com a ajuda que a doutrina espírita nos oferece, nós vamos ampliando a nossa qualidade de vida, porque nós vamos tendo melhor capacidade de compreender as coisas que acontecem conosco. E um desses ensinamentos importantes é que nós aprendemos que não estamos aqui pela primeira vez. Nós sabemos que a vida não começa no berço, que nós somos espíritos criados por Deus, simples, sem conhecimento, e pelo nosso esforço nós seremos espíritos iluminados, cheios de conhecimento, de amor. E nessa trajetória é muito natural que nós tenhamos então cometido muitos enganos, muitas infrações das leis divinas. E ao reencarnarmos, nós pedimos a Deus a oportunidade de nos reajustarmos, de aprendermos, de nos aprimorarmos. E um dos grandes desafios da vida é lidar com as tendências que nós trazemos em nosso íntimo e nos libertarmos do comportamento que nos levou a passar por situações muito difíceis, dolorosas, desafiadoras no passado, e que nos leva, então, a enfrentar essas dificuldades para que sejamos pessoas melhores. E para enfrentar esses momentos desafiadores, Jesus nos ensinou o valor da fé, da vontade, da oração, da confiança em Deus. Em Mateus, no capítulo 7, nos versículos 7 a 11, nós encontramos aquela passagem tão bonita que mostra do amor divino, quando Jesus disse à população: peçam e lhes será dado, busque e vocês encontrarão, batam que a porta vai ser aberta, porque todo aquele que pede recebe, o que busca acha, e aquele que bate na porta, a porta vai ser aberta. E Jesus completa, não é, essa passagem dizendo: qual de vocês que seu filho se seu filho te pedir pão, você vai dar uma pedra? Ou se pedir um peixe, você vai dar uma cobra? E se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhes pedirem. Então, Jesus aqui acabou com
pensamento de que Deus castiga, porque nos judeus ali tinha aquele temor muito grande a Deus, em toda a escrita lá do Velho Testamento, aquele Deus vingativo, aquele Deus, não é, furioso. E Jesus falou: não, Deus é amor, Deus é Pai. E se vocês estão ainda assim, não é, rudimentares, inferiores, primitivos, ainda tem amor para dar para os seus filhos? Nesse exemplo, Jesus falou: Deus é muito, muito, muito mais amoroso. E em relação a essa passagem, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, o Kardec, ele completa um capítulo muito bom para nós lermos. E ele diz que nós podemos entender essas palavras que estão nesses versículos, resumindo, vai entendendo como a seguinte frase: ajuda-te e o céu te ajudará. E nesse imperativo, né, ajuda-te, nós vamos reconhecendo então a necessidade de nós acionarmos a vontade na busca dos valores que irão promover a nossa libertação espiritual, na busca da força, na busca desse valor mesmo que vai conseguir com que nós nos libertemos dessas tentações que ainda nos prendem a esses comportamentos tão inadequados. E Jesus falou disso quando ensinou na prece, né? Pai, né, não nos deixeis cair em tentação. A tentação, então, é tudo aquilo que nos atrai, que nos causa, que nos dá muito prazer, mas que as consequências são danosas e desastrosas para a nossa vida. Então, nós encarnamos aqui com esse desafio de vencer essas tentações. E Jesus ensinou que na oração, que nós pedíssemos essa força, ou seja, ajuda-te e o céu te ajudará. Jesus também falou, e está lá no Evangelho de João, que Jesus disse que a vontade dele, né, que a comida dele era fazer a vontade de Deus, que é aquele que o enviou para realizar a sua obra. Então, aqui nós vamos vendo que Jesus disse que a vontade tem que ser direcionada para quê? Para se ajustar à vontade de Deus. Porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, não vai existir aquisição de felicidade, de paz, de plenitude, até de saúde orgânica, sem o nosso esforço. O Emmanuel, através de Chico, ele, numa das mensagens, ele faz uma pergunta para cada um de nós. Que gênio milagroso poderá dar para nós o equilíbrio orgânico se nós ainda não sabemos ficar quieto diante das situações, que nós não sabemos desculpar, que ainda nós não ajudamos, não compreendemos, que ainda não nos submetemos à vontade de Deus e nem procuramos harmonia com os homens. Então, aqui nós temos uma importante reflexão. Então, nenhum de nós prescinde da ajuda de Deus. Nós precisamos da ajuda de Deus, sim, para vencermos essas dificuldades, para vencermos essas tentações. Por isso, Jesus já deixou no Pai Nosso. E Jesus já quis mostrar, Deus é esse amor. Então, que se vocês pedirem, vocês receberão, sim, essa ajuda divina. Mas, não é? Assim como nós necessitamos dessa ajuda divina, que está no Evangelho como ajuda dos céus, nós temos que ter a consciência de que nós não vamos deixar que os céus realizem o que é o nosso papel, o nosso dever. Então, quando nós, assim, somos alunos na escola, na faculdade, nós precisamos estudar para fazer as provas, para passar, não é, de ano. Se nós queremos prestar um concurso, nós precisamos estudar. Não adianta nós orarmos que Deus, o plano espiritual, nenhum espírito vai fazer a prova por nós. Mas nós vamos fazer a nossa parte, nos preparando e rogando na nossa oração que tenhamos a serenidade para conseguirmos realizar aquela prova,
para que o nosso nervosismo não nos atrapalhe e nos dê aquele branco. Então, o ajuda-te, que o céu te ajudará, não significa uma troca, né, com o Criador. Então, sim, o céu vai me ajudar só se eu me ajudar, ou eu vou fazer uma troca, uma barganha de promessa com Deus. Olha, eu prometo que se acontecer isso, eu faço aquilo todo. Então, isso foi uma deturpação desse ensinamento. Ele é claro, ajuda-te e o céu te ajudará. Significa que, se fizermos a nossa parte, nós estaremos em condições de receber a ajuda dos benfeitores espirituais, que, em nome de Jesus, nos trazem as energias de paz, de força, de equilíbrio, de saúde, de serenidade. Então, nós temos que ter bem consciente isso, né? Que é necessário nós fazermos muito esforço para conseguirmos as coisas. Jesus jamais prometeu comodismo a quem o segue. Jesus o tempo todo mostrou que toda conquista exige trabalho. Então, que conquista? Pode ser uma cura, uma vitória, uma aquisição. Nada disso vai cair do céu. A misericórdia divina chega até nós pela recompensa do nosso esforço. Por exemplo, o que acontece quando nós adoecemos? Se nós ficarmos de braços cruzados, nós podemos ficar mais doente ainda, piorar e até desencarnarmos. Agora, se nós estamos doentes, uma doença que exige um certo cuidado, nós vamos procurar um médico, nós espíritas ainda vamos orar, pedir ajuda ao Dr. Bezerra de Menezes. Para quem não sabe, Bezerra foi um médico aqui no Brasil que se dedicou ao sacerdócio da medicina. Por seu trabalho em benefício das pessoas carentes, ele ficou conhecido por médico dos pobres. E no plano espiritual, ele coordena uma fraternidade, um grupo muito grande de milhares de espíritos ligados à medicina, que presta assistência no campo da saúde. Como eles fazem isso? Inspirando os médicos, os profissionais da saúde, para encontrarem a origem do problema, para prescrever a medicação mais adequada. Eles ministram fluidos espirituais salutares na pessoa, eles auxiliam ali nos momentos da cirurgia. Então, nós temos, né, essa ajuda do médico, nós buscamos na oração também essa ajuda, nós nos esforçamos para ter melhora, vamos fazer tudo que o médico orienta, temos a fé, não é? E Jesus ensinou que a fé é um instrumento muito poderoso. Lembram-se que ele sempre dizia aos enfermos que ajudava: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Nós tomamos água fluidificada, e a água é um elemento que absorve com muitos fluidos salutares e se transformam em remédio para nós. Esses fluidos são manipulados, né, por essas equipes espirituais especializadas, com a ajuda também da nossa oração. Então, nós estamos fazendo tudo isso. Mas, para que nós possamos receber essa cura, né, para que nós estamos, né, pedindo a ajuda dos céus, nós temos que nos ajudar. Então, essa autoajuda precisa ir além de tudo isso. Além de buscar o médico, além de tomar a medicação, além da ajuda, da assistência espiritual. Porque o que adianta ter acompanhamento médico, tomar remédio, receber o passe, orar, ter fé, se nós não vamos trabalhar na origem do adoecimento, naquilo que nos deixou, então, doentes. Então, vamos ver um exemplo. Os espíritos contam a história de uma mulher, Marta, muito bonita, uma mulher ativa, boa, amiga de todos, íntegra. Mas desde a adolescência, a Marta se sentia atraída pelo álcool. Mas não tinha muita orientação e começou com brincadeira, com diversão, com ficar um pouquinho mais alegre.
Mas aquilo, a vida foi passando e pouco a pouco, aquilo que era uma diversão, que era algo de final de semana, foi um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e se tornou um hábito, e na vida adulta esse hábito se transformou em dependência, que a levou ao desencarne precoce. E ela sofreu muito nas regiões espirituais. Por quê? A dependência não acaba com a morte do corpo. O espírito é o senhor da vontade. E ele, né, o espírito, a Marta em espírito, continuava a sentir a necessidade da bebida. E para isso, ela acabou buscando a companhia de outros espíritos que estavam na mesma condição que ela, que se recusavam a aceitar a acolhida, a ajuda dos benfeitores espirituais. Estavam ainda tão focadas, tão ligadas à matéria, ao vício, que nem enxergavam, não é, esses amigos espirituais. E assim, por sintonia, eles acabaram se dirigindo ao lado dos encarnados que que estavam na mesma situação que eles, antes de desencarnar. Então, esses espíritos se unem fluidicamente às pessoas que estão consumindo álcool, e numa simbiose entre encarnado e desencarnado, eles vão absorvendo os fluidos deletéricos e vão tendo a sensação da embriaguez. E esse grupo, claro, insaciável, estimulava a vontade de beber naqueles que eles se ligavam. E ela permaneceu assim por muito tempo, até que um dia ela começou a perceber as consequências do seu comportamento. E bateu uma saudade imensa da família, aquela dor de sentir depois os apelos dos seus familiares, que choravam por ela, de perceber tudo que ela perdeu, né, das situações constrangedoras que ela provocou na vida das outras pessoas. E ela também se olhava e não se reconhecia, porque ela era uma mulher vaidosa, que estava sempre arrumada, cheirosa, e ela se via ali numa condição de maltrapilha, suja, feia, não é? E ela foi ficando cada vez mais angustiada e sofrendo mais, porque ela não conseguia se libertar do vício. Ela gritava, ela chorava, ela falava, eu não quero mais, mas não se sentia com força para isso. Foi quando ela se lembrou da sua mãe. E pela primeira vez, ela fez uma oração sincera. Ela não tem ideia de quanto tempo ela ficou naquele estado de sofrimento no plano espiritual. Mas essa oração sincera permitiu com que as equipes espirituais fossem vistas, que ela visse essa equipe espiritual, que a acolheu e a levou para uma clínica de recuperação. E não foi um passe de mágica, foram tempos difíceis, porque apesar de toda a assistência, a vontade de beber voltava de quando em quando. Ela permaneceu em tratamento por muito tempo, até que estivesse em condições de retornar à Terra, aqui para o reencarne, para que ela pudesse se reabilitar e refazer as suas escolhas. Mas ela estava muito insegura, porque ela iria renascer, iria passar por aquelas situações que ela precisava vencer, mas também ela vinha com um probleminha no organismo, no aparelho digestório, porque o seu corpo espiritual ou perispírito, que é o modelo organizador biológico do corpo carnal, do nosso corpo material, é aquela forma do nosso corpo físico. Ele é a matriz que recebe todos os impactos daquilo que nós fazemos aqui na Terra. Então, a ingestão de bebida alcoólica excessiva fez com que ela danificasse os órgãos do corpo físico que foram à falência e que ela desencarnou. Então, aquela matriz ficou também danificada. Então, se uma matriz está danificada, o corpo, a forma está danificada, o resultado
seria então esse probleminha de saúde. Mas o que mais a preocupava era o grande desafio de vencer a tendência do consumo de bebida alcoólica. Mas ela sabia que teria todo o amparo e as condições para se libertar do vício. Porque Deus, aquele Pai que não oferece, que é aquele Pai muito maior, não é? Vai oferecer o quê? Tudo aquilo que ela precisava para a sua reabilitação. E assim ela reencarnou. Mas não venceu. Desencarnou. Se fortaleceu na sua vontade e reencarnou novamente. Na adolescência, a tendência se manifestou. Apesar dos avisos, achava que não teria problema. Começou com pequenas quantidades, foi aumentando, não tanto quanto nas existências anteriores. Frequentou uma casa espírita, teve a orientação de frequentar, de pedir ajuda. Ali ela foi alertada pelos benfeitores, até que o problema de saúde, que até então estava ali quietinho, apareceu. Fez tratamento médico, tratamento espiritual, a água fluidificada e a fé. Ela tinha tanta fé, mas tanta fé. Jesus tinha falado, não é, da fé que move montanhas, desse estudo do pedir e obtereis. Então ela pedia, não é? Ela tinha certeza que ela estava fazendo a parte dela e que os céus também iriam fazer a dele. Mas, apesar disso tudo, a problemática física permanecia. A Marta estava realmente se esforçando, mas ela ainda acreditava que diminuir o consumo seria suficiente. Afinal de contas, um copinho, um drinkzinho, não faria mal para quem bebia tanto, diminuir não ia fazer mal. No caso dela, faltava se conscientizar que o desafio era se libertar totalmente da bebida. E aí, a doença evoluiu. E foi com a evolução da doença que ela veio o sofrimento, o tratamento médico, não é? E aquilo tudo aos poucos, ela começou a refletir no hábito dela, a ver o que ela estava ganhando com tudo aquilo. Por que ela usava disso? Por timidez, por querer se sentir mais alegre, às vezes por querer se afastar dos problemas, por querer esquecer as coisas que não estavam muito bem, as frustrações. E aí ela foi percebendo que ela precisava, sim, de ter essa ajuda médica, a ajuda espiritual, mas ela precisava mudar a maneira de enfrentar as coisas, de ver que a vida oferece tanta coisa maravilhosa para nós, que nós não precisamos de nada externo para nos deixar felizes, que é tudo interno. E dessa vez, a medicina material, a medicina espiritual, o Evangelho de Jesus, a fé, a vontade e a conscientização finalmente a libertaram. Foi preciso que a doença desse para ela aquele alerta, porque das outras vezes ela não teve consciência, mesmo com a doença. E finalmente ela venceu a tendência que a destruiu em várias vidas terrenas. Tendência que a levou a se também a ouvir na consciência dela: você é uma suicida, você é uma suicida. E ela retornou ao plano espiritual vitoriosa. E hoje integra uma equipe espiritual que trabalha na recuperação de espíritos que estão nessa situação. Trabalha com equipes que vão atrás dos jovens, tentando influenciar esses jovens, conscientizar esses jovens de que esse não é o melhor caminho. E mostrar a todos
que é tão consolador saber que Deus nos oferece oportunidade para nos recuperarmos. E Marta, com essas equipes do plano espiritual, dá o seu testemunho, conta a sua história, para que as pessoas tenham essa força de se recuperar, tenham a força de não ter que voltar tantas vezes, repetindo a mesma problemática, mas que se fortaleçam, porque Deus dá essa força, mas que tenham essa consciência do que estão fazendo aqui. E é tão gratificante nós podermos ver as pessoas querendo se recuperar, buscar a cura, a verdadeira cura. Porque todos nós, na verdade, que somos espíritos aqui encarnados na Terra, cada um de nós tem um desafio, cada um de nós tem uma tendência a superar. Pode ser relacionada ao álcool, como da nossa personagem, ao tabaco, às drogas, ao vício em consumo de remédios, à alimentação, não é? Aquela obesidade mórbida pelo consumo de alimento muito, ao uso da palavra, não é? A fofoca, a ironia, a honestidade, ao poder. Enfim, cada um de nós tem uma aresta a vencer, né? A burilar aqui. E o importante é que cada um de nós faça o seu melhor, faça todos os esforços possíveis para se ajudar, que realmente encontre a lucidez para fazer uma autoanálise e perceber por que nós estamos aqui. Não é? Na verdade, autoanálise nisso não, para que nós possamos, através, então, da doutrina espírita, entender por que nós estamos aqui, nos enxergar e assim estar nessa condição de buscarmos essa ajuda e de, com certeza, recebermos toda a ajuda para sermos esses vencedores. Ninguém pode fazer por nós, mas nós não estamos sós. O céu está nos ajudando. E assim nós iremos trabalhar, nos esforçar para conquistarmos a nossa verdadeira cura. Essa é a cura verdadeira, porque é a cura que vai trabalhar na aniquilação da causa, daquilo que nos trouxe essas consequências. Então, nós somos os responsáveis pelo nosso destino. Nós somos os construtores da nossa felicidade, mas nós também somos os nossos próprios algozes. Então, veja, Deus nos ama tanto, e por nos amar tanto, dá liberdade para a gente aprender. E nós vamos aprender, sim. Mas para que nós falamos tantas vezes aqui? Se nós podemos aprender pelo amor, por que ainda insistimos no caminho da dor? É assim que aos poucos, que o conhecimento nos liberta, que disse Jesus. É saber o que faz bem e o que não faz. Hoje a ciência já mostra para nós aquilo que é adequado ou não para nós mantermos a nossa saúde. Então, o que nós estamos fazendo conosco? Estamos aqui para sermos úteis para nós mesmos e também para o próximo. E se porventura nós viermos a adoecer por conta de ou algo que nós estamos de um comportamento inadequado agora ou das consequências de vidas anteriores, que nós busquemos isso, fazer o nosso melhor para conseguir a cura. E se no momento a cura do físico não será possível, nós estaremos trabalhando para limpar o nosso corpo espiritual. Então, Jesus, nós podemos perguntar, curou muitas pessoas, outras não. Mas Jesus, ele dizia, a tua fé te curou, mas ele completava, vá e não peques mais. Aquele momento, aquela criatura estava disposta a ser curada. Mas se ela voltasse a ter o comportamento inadequado que o levou àquela doença, novamente ela iria adoecer. E naquela época de Jesus, houve uma moça
muito doente desde a infância com uma paralisia, e que ouviu falar de Jesus, que Jesus curava a todos, e foi levada até Jesus. E quando chegou até ele, Jesus perguntou: o que queres que eu faça? Que eu volte a andar. E Jesus disse a ela: eu te darei algo muito melhor. E ela não voltou a andar. Passou muito tempo, era uma jovem sozinha, e uma família de romanos que estava ali na cidade, não é, na Palestina, porque ele era um alto funcionário do império, iria voltar para Roma e tinha uma filha pequena, uma jovem, né, adolescente, e queria uma companhia para sua filha. E essa moça foi chamada para ser uma dama de companhia. Acontece que essa moça, quando não foi curada por Jesus, ficou revoltada. Mas de tanto ouvir falar dos ensinamentos de Jesus, ela foi refletindo: por que será que eu não fui curada? E por que será que Jesus me disse que ele daria algo muito melhor para mim? E quando ela se lembrava dessa frase, ela pensava no olhar daquele homem. Aquele homem que era tão bom, que falava daquele Deus único, daquele Deus que era Pai, tinha algo realmente muito importante para ela. E o tempo foi passando, e mesmo ali, ela naquele estado, né, de paralisia, sendo acolhida por aquela família romana que ficou com tanta pena dela, mas que a levou para dar valores para sua filha, ela foi convivendo com aquela família, e aquela passou, já era adulta, e Lavínia, que era, né, a jovem ali, mulher romana, dizia ela que não se conformava, que ela era tão assim resignada. E um dia, né, elas conversando, ela falou: como você ainda tem tanta fé nesse Jesus, que era um malfeitor, que foi morto ali, crucificado, e que falava que ajudava, mas ela não ajudou. Como é que ela pode amar ainda esse homem se ela não foi curada por ele? E ela disse a sua história mais uma vez, e falou que com o tempo ela foi meditando, meditando, e começou a olhar todos aqueles que sofriam como ela, aqueles que tinham sido curados, mas que depois ficaram muito mais doentes. E observando a história dessas pessoas, ela também observou a história daqueles que foram curados e não mais adoeceram, porque eles seguiram Jesus, colocaram em prática os ensinamentos, se esforçaram para não se deixar levar mais por aquilo que eles faziam de inadequado. E isso foi mudando o coração dela, o entendimento, e ela passou a divulgar os ensinamentos de Jesus. E a sua companheira ali a recriminava, porque ela estava ali não oferecendo prestando, não é, aquela saudação aos deuses do Império Romano. E ela disse que para ela Deus era único e que Jesus era o grande rei. E a amiga dizia: não fale isso, porque rei é só o nosso imperador. E se ele ouvir você falar isso, alguém ouvir, você será o quê? Pega, porque naquela época Roma ali estava governada por Nero, era governada por Nero, e os cristãos eram perseguidos. E aí a nossa companheira diz a Lavínia: eu realmente recebi a melhor parte de Jesus, porque hoje eu sei que essa enfermidade tem algum valor e eu sou uma pessoa muito melhor. Essa nossa companheira realmente estava encontrando a sua verdadeira cura e o seu corpo espiritual estava completamente já refeito de tudo aquilo que provavelmente originou essa doença na existência que ela estava ali. Então, meus queridos, a nossa reflexão de hoje é essa.
Vamos buscar ajuda sim. Saber que a fé é importante sim. Mas se nós não arregaçarmos as mangas e fazer o que tem que ser feito com consciência, vai ser difícil. Oração, confiança e fé não basta se nós não nos modificarmos. Que Jesus nos ampare e que nós possamos estar firmes nesta frase: Pai, não nos deixeis cair em tentação, mas libertai-nos de todo o mal. Que assim seja. Muito bom. O caminho não é um milagre, não é... O caminho é o amor. O caminho é fazer o bem. Fazer o bem primeiro para nós mesmos. Como eu posso fazer o bem para os outros se eu não cuido de mim? Então, é uma ótima reflexão para essa semana que a Mônica trouxe. E Jesus, quando diz, quando o fardo estiver pesado, vem até mim, que o meu jugo é leve. É isso tudo que a Mônica disse. É deixar o caminho que estamos andando para seguir Jesus, que não é fácil. Seguir Jesus requer renúncia, requer deixar certos hábitos, certos pensamentos, palavras. Seguir Jesus, ser cristão, é para quem é muito forte, porque vai deixar de fazer coisas que até então vinha fazendo. Essa é a grande mensagem. Quer ser melhor, quer ter uma vida melhor, quer ter mais harmonia, paz, serenidade, a porta é estreita, porque é a porta da modificação. Vamos agradecendo a Jesus por tanta lição, tantas lições em verdade, e esta em particular, que podemos compreender melhor, porque os benfeitores espirituais vieram até nós e deixaram esclarecimentos até então desconhecidos na humanidade. O caminho de Jesus é mais leve e nós temos o livre-arbítrio para segui-lo ou não. Então, Jesus, aceite o pouco que temos, mas é com muita vontade, verdade e seriedade que nós vamos unir esses melhores sentimentos que possuímos e entregá-lo aos lares que precisam de paz e de harmonia. Que as famílias compreendam cada um o seu papel de pai, de mãe, de filho, filha, de irmãos, de avós. Que cada um cumpra o seu dever, a sua obrigação e respeite aqueles com quem compõe a família. Que haja serenidade, que haja paz e compreensão em todos os lares que estejam necessitados. Que a paz de Jesus adentre nesses locais de abandono, como presídios, UTIs de hospitais, leitos em dores espalhados, aos abandonados pelas ruas. Que essa paz de Jesus possa envolver esses nossos irmãos. Aqueles que se esforçam por seguir um novo caminho, seja esse caminho qual for, desde que na seara de Jesus, que possam receber esta vibração
encorajando, fortalecendo essas pessoas para vencerem a si mesmos e encontrar nos evangelhos de Jesus o caminho da libertação. Que os nossos lares sejam invadidos por luzes de paz, de harmonia, de respeito, de carinho, de amor e de fraternidade. Que essas luzes possam percorrer totalmente os nossos lares, envolvendo todas as pessoas com quem compartilhamos em nossos lares, e que todos nós possamos permanecer assim, tranquilos, serenos, em paz e harmonia. Até uma próxima oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos.